Estamos em nome de Jesus nosso Senhor. Usa agora o teu servo com autoridade e poder. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis sentar. Glória a Deus, amados. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, queridos, nos Salmos de número 18. Salmo de número 18, de 1 a 6. É um lindo salmo que Deus ministrou ao meu coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos e dar alguns recadinhos importantes. Ali fora nós temos as inscrições para você, jovem, de 18 anos ou mais, que quer estar conosco no nosso retiro. Não é nesse final de semana, esse final de semana é dos adolescentes, mas é no outro final de semana. Nós temos mais de 110 jovens já inscritos. Queremos contar com a sua presença. Parcelamos um monte de vezes no cartão, fazemos qualquer negócio para ter você lá, para você ser abençoado e ter um final de semana tremendo. Você jovens casais também que puderem estar conosco, são super bem-vindos. Nós teremos alguns casais, criança pequenininha, não paga, pode levar também. Nós só não vamos ter estrutura, de babysitter lá, mas você pode ir, vai ser um prazer, uma alegria tê-los conosco também. Jovens solteiros, casados, de 18 até 99 anos, são bem-vindos no nosso retiro. Teremos 2 preletores abençoadíssimos lá, o pastor Itamar, o pastor Luiz, vai estar lá conosco, vai ser uma bênção. As inscrições são ali fora. E no sábado nós não teremos reunião de jovens, tá? Você jovem, por causa da nossa vigília, que nós vamos fazer de sexta-noite para sábado de manhãzinha, e também porque muitos dos nossos jovens estão envolvidos, servindo, trabalhando lá no retiro de adolescentes. Nós cancelamos a nossa reunião para dar um tempo maior para nos prepararmos, porque na outra semana estaremos juntos no nosso retiro, tá bom? Então, sem reunião de jovens no sábado, mas convido você, recruto você, te convoco, Igreja do Senhor, a estar conosco na sexta-feira à noite, a partir das 11h59, tá bom? Ou 0h, se você preferir. Nós estaremos juntos até as 6 da manhã. Vamos lá, meus queridos, preparados? Glória a Deus. Vamos ler essa palavra bendita. Coloque-se de pé, vamos ler em reverência a palavra santa do nosso Deus. O Salmo de número 18, de 1 até o versículo 6. A Bíblia diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu escudo, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém, queridos? Glórias ao nosso Deus. Pode se assentar, feche seus olhinhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, nos humilhamos diante dela, porque cremos que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Prepara o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, para recebermos a boa semente da Tua palavra. Tira todo embaraço, empecilho, desânimo, cansaço, fadiga, qualquer coisa que o inimigo tenta lançar contra as mentes e os corações, arranca fora, tira no nome de Jesus e planta a boa semente da Tua palavra. Usa o Teu servo debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, mas fala conosco, Pai, esse é o desejo do nosso coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Pudéssemos pensar sobre esse lindo trecho do Salmo 18, que tema daríamos, Eu estava pensando nesse salmo, lembrei de uma canção de um querido irmão lá de São Paulo, Ademar de Campos, que ele fala: quem é como o Senhor, entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Então esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, desse sermão, dessa ministração,
algo que Deus impregnou no meu espírito, na minha alma. Quem é como o Senhor? Amém? Nós vimos aqui, parece que Deus preparou essa reunião antes da palavra, né? Quantos testemunhos maravilhosos, quantas vidas tocadas pelo Senhor, em pequenos detalhes, em pequenas coisinhas, até num celular, no cachorrinho. Deus atendeu o clamor do seu povo. É verdade ou não, irmãos? O nosso Deus é um Deus de detalhes, o nosso Deus se preocupa conosco. Até aquilo que a gente fala, não, isso aqui é vaidade, isso é fútil, isso aí eu acho que Deus não vai nem se importar. Querido, se você é filho de Deus, se você serve a um Deus altíssimo, se você ora e clama, invoca o nome do Senhor com fé, Deus é um Deus de detalhes, e Deus vai te surpreender a cada momento da sua vida. Amém? Porque quem é como o nosso Senhor? Entre os deuses sobre a terra, né? A Bíblia ensina que só existe um Deus verdadeiro, o nosso Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus com D maiúsculo. O Theos, como diz no grego, né? O Jeová Jireh, o El Shaddai, o Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso, que tem vários nomes, principalmente no Antigo Testamento, que revelam o seu caráter, as características do próprio Deus, mas há um só Deus. A teologia ensina que a Trindade Santíssima, ela se declara sobre 3 afirmações. Há um só Deus. Esse Deus é formado por 3 pessoas distintas, e que todas as 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são plenamente Deus. Amém? Mas há um só Deus, um único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Quem é como o nosso Deus? Esse é o clamor do nosso coração. Quando estamos em angústias, né? Quando estamos passando por problemas, quando invocamos o nome do Senhor, Senhor, quem é como o Senhor? Me ajuda, trabalha na minha vida. O nosso Deus é um Deus tremendo, e eu listei aqui dentro desse pequeno trecho, é um salmo enorme, Salmo 18, nós poderíamos fazer várias ministrações, porque dá para picotar ele, cortar ele em várias perícopes, ou seja, pequenos trechos da Bíblia, para fazer sermões maravilhosos. Mas o trecho que Deus me chamou a atenção é esse de 1 a 6, que declara quem é como o nosso Deus. Quem escreveu esse lindo salmo foi Davi, o grande Davi. Nessa situação ele escreve o salmo aqui, o Salmo 18, quando Deus havia livrado ele de todos os seus inimigos, inclusive das mãos de Saul, do rei Saul, o rei que foi tirado do trono, né, porque pisou na bola, desobedeceu o Senhor, foi rebelde, quis agradar o povo, em vez de agradar a Deus, Deus arrancou o reino dele, tirou ele e preparou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém? Só que Saul não aceitou que Deus havia tirado dele o seu reino, e ficou perseguindo o pequeno Davizinho, que se transformou num grande guerreiro, e que depois da morte de Saul, se assentou no trono de Israel. Então nós vemos aqui um homem que sofria perseguições, que tinha seus temores como eu e você, que tinha suas fragilidades, era um ser humano, era um homem frágil, mas que tinha e servia a um grande Deus, o Deus maravilhoso, o único Deus verdadeiro, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que está vivo, o Deus que opera maravilhas, o Deus de Israel, o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus. O Deus Pai tremendo, poderoso. O Deus que se revela na natureza, como diz Romanos 1, através do apóstolo Paulo, que revela os seus atributos, né? Mesmo sendo um Deus invisível, ele se revela através da natureza criada. Por isso nós homens somos indesculpáveis diante desse Deus, porque Deus se revela através da criação, apesar de ser diferente da criação, ele é o Criador de todas as coisas. Nós podemos ver como primeira característica aqui, de quem é como o nosso Deus, é que nós servimos a um Deus pessoal. Amém? Fala comigo, eu sirvo a um Deus que é pessoal. E isso distingue o cristianismo das demais religiões, querido. O islamismo, por exemplo, acredita que Deus é uma espécie de relojoeiro, que criou os céus e a terra, o universo, todas as coisas, mas estabeleceu leis ali para que o próprio universo girasse automaticamente. Deus, o Criador, se afastou da sua criação
e merece unicamente ser adorado, mas não tem relação nenhuma com a sua criação. É assim que creem os deístas. Deísta com D. Acreditam num Deus que criou todas as coisas, que merece ser adorado, mas que não intervém na história do homem, que não entra na vida do homem, que não é um Deus pessoal, diferentemente do nosso Deus. Amém? O Deus dos islâmicos é assim, mas o Deus dos cristãos é um Deus pessoal. É um Deus que fala conosco, é um Deus que cuida dos detalhes, como nós vimos nos testemunhos. É um Deus que se revela através da natureza. É um Deus que se encarnou e habitou entre nós através de Jesus Cristo, nosso Deus tremendo, nosso Senhor, o Filho de Deus. O Deus homem é um Deus pessoal. Quando Davi fala, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha. Várias vezes no Salmo você observa a palavra minha, meu, minha. Porque o salmista quer chamar a atenção no seu coração e no meu coração, de que o Deus dele não era um Deus morto, não era um pedaço de madeira, não era um pedaço de cerâmica, não era uma imagem esfacelada na parede, não é um Deus religioso, um Deus aparente no mundo das ideias, era um Deus vivo, era um Deus pessoal, era um Deus que agia na vida dele e operava coisas tremendas e maravilhosas. Amém? O nosso Deus é um Deus pessoal. Por isso que a Bíblia diz, e Davi fala, eu te amo, Senhor, força minha. E ele começa dizendo, o Senhor é. E começa a listar uma série de características desse Deus maravilhoso. Primeira característica que ele fala, é que Deus é a minha fortaleza. Amém? Precisamos entender a linguagem bíblica. Naquela época as fortalezas eram os lugares fortes, né? As pessoas ficavam susceptíveis às guerras entre as nações, entre os reinados, e o lugar seguro naquele tempo eram as fortalezas, eram as cidades fortes, que eram muradas, e nas quinas dessas cidades muradas, os camponeses ficavam trabalhando, a economia era baseada na economia rural, agrária, cuidando de rebanhos, né, plantando trigo e assim vai. Mas quando os reinos invadiam outros reinos, as pessoas fugiam para as fortalezas, para as cidades fortificadas. E aqui o autor do Salmo diz, o Senhor é a minha fortaleza. Amém? Será que Deus é a tua fortaleza, querido? Será que Deus, a fortaleza era feita de muros altos? Ela tinha uma torre forte. E essa torre forte geralmente ficava nas esquinas. Era a parte mais forte da fortaleza. Tem um outro salmo também que chama Deus de minha torre forte. Será que Deus é tua torre forte? Logo em seguida ele fala isso, né? O Senhor é o meu lugar forte. Fala de um Deus que dá segurança, de um Deus que passa confiança, de um Deus que é a força da nossa vida, que nós podemos confiar, que nós podemos clamar, que nós podemos orar, que nós podemos adorar e saber que Deus vai fazer. Acho lindo uma música norte-americana que diz God is able, que é de um compositor cristão maravilhoso, Ron Quinole. Ele diz na sua música, o tema da música é isso, God is able, Deus é capaz de operar maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar forte, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso muro alto, Ele é a nossa torre forte, nele podemos confiar. Amém, queridos? Será que você tem confiado nesse Deus? Que é a sua fortaleza, que é o seu lugar forte. Isso fala de um Deus pessoal, de um Deus que se aproxima, de um Deus que por mais que nós não possamos ver com os nossos olhos, né, carnais, Ele é invisível, mas Ele se revela através das circunstâncias, através das situações, fala conosco através de pessoas, e nós podemos mergulhar nele através da sua palavra. Às vezes as pessoas ficam falando, ai pastor, Deus, eu vejo vocês pregando lá que Deus fala isso, que Deus fala aquilo. Pastor, Deus nunca falou comigo. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. No nosso ministério pastoral, tenho certeza que o pastor Volteni também. Querido, você quer ouvir a voz de Deus? Amém?
que é como a voz de muitas águas, ou seja, está fluindo todo o tempo, Deus está falando, Deus está movendo, é nós que não paramos para ouvir a voz de Deus, é nós que não sintonizamos o nosso coração com o céu, nos alinhamos com o céu, com a vontade de Deus, intimidade todo o tempo, em todo lugar. Esses dias eu recebi um recadinho de uma irmã que disse, que estava conversando com a sua amiga lá na Bahia, e aí ela falou que a mesma pregação que foi pregada nesse púlpito aqui, foi pregado lá na igreja, em Ilhéus, lá na Bahia. Glória a Deus, querido. Será que você pode levantar as mãos para o céu e falar, fala, Senhor. Fala comigo. A mesma mensagem que foi ministrada aqui, no mesmo dia, na mesma noite, Deus ministrou, pastor Volteni, lá naquela igreja em Ilhéus. Isso é algo lindo, gente. Sim ou não? É o nosso Deus falando as mesmas coisas em diferentes lugares, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus pessoal. Será que nós acreditamos nisso? A terceira característica desse Deus pessoal que Davi fala aqui, é que Ele é o nosso libertador. Libertador. Só a graça de Deus nos liberta. Liberta das prisões psicológicas, liberta dos pecados, das desgraças dessa vida. É Deus quem nos liberta pela sua graça bendita, é o nosso Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só será livre em Jesus, caminhando com Jesus, conhecendo Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Ela arranca os grilhões, a unção de Deus despedaça e destrói todo jugo sobre as nossas vidas. Amém? Todo engano, todo engodo, toda mentira de Satanás vai sair no nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus que é libertador. É isso que Davi fala, Ele é meu libertador, meu, seu, nosso, um Deus pessoal. E aí, outra característica que ele fala, ele é o meu Deus. O meu Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Jeová, o Adonai, o El Shaddai. Sabe, o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algum Rafael aqui? Levanta a mão. Sabe o que significa a palavra? Ah, tem um lá no fundão. Glória a Deus, querido. Sabia que o teu nome é profético? Rafael significa El Rafá. El significa Deus. E Rafa, o Deus que cura. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Está vendo, meu irmão? Deus vai te usar com cura em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nessa palavra profética de Deus sobre a tua vida. O meu irmão se chama Rafael e é um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Nós precisamos entender isso. Nada é colocado à toa na Bíblia. A Bíblia, tudo é profético, tudo tem um significado. Cada nome de Deus, El Shaddai, El Jireh, Jeová Jireh, El Rafá, ou Jeová Rafá. É o Deus da Bíblia, é um Deus imanente, ou seja, que entra no nosso mundo, na nossa história, que toca as relações humanas, que interagem conosco, que entra dentro de nós através do seu Espírito. Mas é também um Deus transcendente, que está além do nosso entendimento, que está além da nossa existência, que não está preso ao tempo, é um Deus atemporal, é um Deus eterno, mas Ele interage no tempo e na história. Quem é como o nosso Deus, amados? Só Ele é o único Deus verdadeiro. Amém? É minha fortaleza, é meu lugar forte, é meu libertador, é meu Deus. Será que você pode falar isso de todo o coração? O Deus da Bíblia é o meu Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Na igreja primitiva, uma das expressões mais poderosas que havia era essa: Jesus é o Senhor. Querida, essa frase é poderosa. Os demônios tombam no chão, caem, estremecem quando um crente diz: Jesus é o Senhor. Amém? Para um judeu que se convertia, dizer Jesus é o Senhor era a maior prova de que realmente ele havia se convertido.
Por isso, quando nós batizamos as pessoas, nós fazemos com que as pessoas entendam e assumam um compromisso e declarem: Jesus é o Senhor. A palavra Senhor na Bíblia aparece mais de 700 vezes. É o senhorio de Cristo, é Deus reinando e nós sendo seus servos. Mas mais que servos, Deus também nos chama seus amigos. Amém? Será que você é amigo de Deus? Será que você é amigo de Jesus? É mais que um servo, é amigo, tem intimidade, conhece a sua voz. É um Deus em quem eu confio. É minha fortaleza, é meu lugar forte, é meu libertador, é meu Deus. É o Deus em quem eu confio. E como nós vimos aqui nos testemunhos, quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Será que você tem confiado no Senhor, querido? E entregado as tuas necessidades, as tuas angústias, as tuas mazelas, os teus pecados, né? Teve uma irmã que soltou aqui: eu acho que eu estou pagando os meus pecados. Irmão, o seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Você não tem que mais pagar pelos teus pecados, já foram pagos na cruz do Calvário. Você só tem que receber o perdão de Jesus que foi revelado na cruz do Calvário. Isso se recebe pela fé. Tome posse, você é perdoada. Se você anda com Jesus, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Você só precisa se colocar debaixo da graça de Deus e receber a justiça de Cristo imputada e colocada sobre nós. Amém? Tudo de bom que Jesus tinha, toda a santidade dele, toda a graça de Deus é derramada em nós pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, Ele é o Deus em quem eu confio, da qual eu me entrego, da qual eu descanso. É uma fé, não é uma fé vacilante, não é uma crença vazia, é uma fé pessoal. É uma fé numa pessoa, no Deus da Bíblia, no Jesus Cristo, revelado nas Escrituras. É uma fé pessoal, querido. Por isso que Hebreus 11:6, abra comigo, Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. 11:6. Olha o que a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a... Você quer agradar a Deus, querido? Tenha fé, confie nele, no Deus pessoal, no Deus da Bíblia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Quem quer se aproximar de Deus? Dá glória a Deus. Você quer se aproximar de Deus? Tem que ter fé. Tem que desejar essa aproximação, porque Deus deseja se aproximar de você. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador significa alguém que dá presentes, alguém que abençoa, alguém que tem herança, alguém que tem riqueza disponível para derramar sobre mim e sobre você, riquezas insondáveis. Glória, graça, poder, misericórdia, bênçãos materiais, bênçãos de todos os espirituais. Deus tem isso para nós, querido, mas precisamos confiar nele, crer nele de todo o coração. Acho tremendo também quando o salmista diz: Ele é meu escudo. Aí logo me vem em mente, eu gostaria que você imaginasse comigo, né? Aqueles filmes que a gente vê épicos, clássicos, né? Daqueles soldados, daqueles gladiadores romanos, quando eles iam para a batalha, o que acontece? Os soldados faziam as formações, né? Para se proteger dos inimigos. E existia uma formação que era uma espécie de tartaruga, onde os soldados da frente colocavam os seus escudos, e os de trás colocavam os escudos sobre um sobre o outro. Fechavam-se as laterais, e os que estavam atrás dos da frente colocavam os escudos sobre a parte superior. Eram escudos enormes. O escudo servia tanto para guerrear, para atacar, mas principalmente para defender, para abrigar, para proteger os soldados. E ficava uma espécie de tartaruga ali, uma casca protetora. E aí quando vinham os flecheiros lançando aquelas flechas, aqueles dardos inflamados sobre os soldados romanos, eles ficavam todos protegidos, porque um soldado protegia o outro.
Os da fila da frente protegiam a frente, os que estavam atrás protegiam em cima. E aquelas formações lindas ali, né? É um exército que é estudado até hoje, gente. Até hoje o exército romano é estudado nas academias militares. De West Point, nos Estados Unidos, e outras aí espalhadas pelo mundo. As formações romanas, como eles entravam em guerra. Escudo. Olha que diz o salmista: o Senhor é meu escudo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É nele, Ele nos protege nas batalhas da vida. Ele é o Deus que nos protege nas batalhas da vida. Você está batalhando contra alguma coisa, meu irmão? Vai para debaixo do escudo que é o Senhor. Você está lutando contra algum inimigo que quer lançar dardos inflamados do inimigo, como diz Efésios 6, se esconda debaixo do escudo da fé. A fé atrai a proteção, traz o abrigo de Deus sobre as nossas vidas. O escudo que é o Senhor nos protege nas batalhas da vida. Ele é meu amparo, Ele é meu abrigo. É nele que eu posso me proteger, me abrigar, me colocar debaixo, querido. Como diz o Salmo 91, abra comigo rapidinho o Salmo 91. Olha que lindo. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Você tem que se esconder aqui, no esconderijo do Altíssimo. Ali você pode descansar, à sombra do Onipotente, desse Deus maravilhoso, desse teu Senhor que é teu refúgio, é teu baluarte, é teu Deus, é um Deus pessoal, em quem nós podemos confiar. Amém, queridos? Esse é o Deus da palavra. Use o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. E se abrigue debaixo desse Deus que é o nosso escudo. E por último, amados, desse Deus pessoal, que é minha fortaleza, que é meu lugar forte, que é meu libertador, que é meu Deus, em quem confio, meu escudo, força da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Abra comigo o Salmo de número 27. Acho lindo, esse é um dos salmos favoritos. Quando você estiver com medo, perturbado, atribulado, assolado por alguma coisa, leia e memorize o Salmo de número 27. Porque fala dessa força da salvação. A força é algo que nos move, é algo que nos renova, é algo que nos impulsiona para frente, para o futuro, para as realizações dos sonhos de Deus na nossa vida. E é a força da salvação. Ou seja, é só os filhos de Deus que têm essa força. Amém? É só aqueles que são filhos de Deus. Nós precisamos lembrar quem é a nossa força. A nossa força é o Senhor. Eu sou filho de Deus, eu sou lavado com o sangue de Jesus. Amém? Por isso eu não preciso temer, pagar pelos meus pecados. Não, eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder para purificar eu e você de todo pecado. Basta confessar o pecado com todo o coração, orar, clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessando os seus pecados e abandonando. O sangue de Jesus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a força da salvação. Olha o que diz o Salmo 27, bem rapidinho. O Senhor é a minha luz e a minha salva. De quem terei medo? Para que ter medo, irmão? Vamos vencer o medo no nome de Jesus. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Em outras versões diz, Ele é a força da minha vida. Será que você confia no teu braço forte, na tua destreza, na tua habilidade, na tua profissão, no teu salário, no teu patrimônio, nas tuas riquezas, na tua, sabe, nas pessoas que podem, caso aconteça alguma coisa, te ajudar? Ou quem é a força da tua vida? A força da nossa vida tem que ser o nosso Deus. Amém, amados? Isso é muito forte. O Senhor é a força da minha vida.
Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala assim: fortifica-te na graça de Deus. A graça de Deus que me fortalece. Ele é a força da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles quem vão tropeçar e cair. Se alguém se levantar contra você, se demônios se levantarem contra você, se o próprio diabo se levantar contra você, quem vai tropeçar e cair são eles. Se você estiver nele, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você pode descansar. Isso é ser inabalável, gente. É nos revestirmos do Senhor e na força do seu poder, para podermos resistir e estar preparados para o dia mau. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mas uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Aleluia! A igreja também é um lugar forte, é uma fortaleza, é um refúgio para nós, é uma espécie de arca. Jesus é a arca, mas a igreja também. É um lugar onde nós estamos protegidos, guardados, onde Deus nos abriga com a sua presença maravilhosa, através do sangue de Jesus, da graça de Deus, da unção que vem do alto. Nós temos força da salvação. Eu vou repetir: você é filho de Deus, querido. Você é lavado com o sangue de Jesus. Se você tem um compromisso com Deus, obedece a palavra, caminha em santidade e temor do Senhor, você é amado de Deus, você é eleito de Deus, escolhido, chamado, eleito do Senhor, precioso aos olhos de Deus, ou preciosa. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um nome escrito no livro da vida, e você um dia irá para o céu, para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus, amém? Ao soar da última trombeta, como diz 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados pelo seu poder. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Primeiro aqueles que morreram em Cristo, e logo depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele em glória. Eu me arrepio só de falar desse dia. Eu não sei vocês, querido, mas eu estou aguardando firmemente no meu coração o dia do arrebatamento da igreja. Esse mundo não me prende, as coisas dessa terra não... Eu quero me encontrar com meu Jesus. O Deus que é pessoal, que é a minha fortaleza, que é meu lugar forte, que é meu libertador, que é o meu Deus. Será que você tem um Deus de verdade? Será que teu Deus está morto, pendurado na parede lá, como algumas religiosidades aí pregam? Será que o teu Deus, como dizem algumas religiões, é apenas uma força, uma energia? Ou como outras religiões dizem, né, a natureza e Deus é a mesma coisa? Que confusão! Não, o Criador é maior do que as criaturas. O nosso Deus é o Criador do universo. E o universo criado não se compara com o Deus da Bíblia. Ele é o Criador, nós somos criaturas. E a Ele devemos todo o louvor. É um Deus que nos livra das tristezas da morte. É um Deus que nos livra das torrentes de impiedade. É um Deus que nos livra dos laços da morte, da tristeza do inferno. É um Deus que nos livra dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? A carnalidade, o mundo sem Deus e Satanás e seus demônios. Você vai triunfar sobre todos eles no nome de Jesus. Lembre-se disso. É um Deus que nos responde, como diz o primeiro versículo, o terceiro e o sexto. Por que Ele nos responde? Porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Senhor, porque invocamos pelo seu nome, porque clamamos a Ele com oração, com intercessão, com batalha espiritual. Por isso vem orar amanhã conosco. A nossa nação está nessa iniquidade terrível do carnaval.
Deus está à procura de homens e mulheres intercessores, que entrem na brecha em clamor pela nossa nação. Enquanto milhares, milhões estão na sujeira, na imoralidade, na imundícia, eu e você estaremos aqui de joelhos prostrados, clamando, invocando o nome do nosso Deus, clamando por misericórdia, graça, para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo pelo nosso Deus. Amém, querido? É um Deus pessoal, é um Deus que nos livra, e é um Deus que nos responde, porque amamos, porque clamamos, porque louvamos a Ele, e porque obedecemos a sua palavra. Creia nesse Deus maravilhoso. Quem é como o nosso Deus? Dentre os deuses com D minúsculo dessa terra. Vai lá na Índia para você ver. Segundo dizem as estimativas, existem mais de 100 milhões de deuses hindus na Índia. Tudo vira Deus lá. O rato, o macaco, eles não matam o gado, não comem gado porque acham que a vaca é um Deus. Os ratos se criam loucamente nas cidades imundas. Porque lá tudo vira falsos deuses. Transformaram a glória de um Deus invisível, eterno, todo-poderoso, em mera criatura, em quadrúpedes, em animais, em homens. Trocaram o Criador pela criatura. Mas nós somos diferentes, porque nós servimos ao Deus da Bíblia. Louvado seja o nosso Deus. Você pode se colocar de pé, meu querido. Você que está na internet conosco, pela rádio, prepara o seu coração no nome de Jesus. Nós queremos terminar fazendo um clamor diante de Deus. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores, vamos fazer uma oração, um clamor e invocar o nome desse Deus maravilhoso, Deus pessoal, o Deus que nos livra de todas essas coisas que nós falamos e o Deus que opera maravilhas no meio da sua igreja. Você crê nisso? Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus essa palavra de bênção sobre a tua vida. Que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém? Feche os seus olhos, começa a clamar a Deus agora comigo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, unimos as nossas mãos, os nossos corações, porque cremos no Deus da Bíblia, no Deus